já tinha muito programa de podcast nesse mesmo Sim. formato, né? Porque virou realmente uma coisa muito comum. E a minha ideia inicial, porque eu sempre fui um cara que gostava muito de... Eu gosto muito de notícias, então, jornal, eu assisto pelo menos uns 4 jornal todo dia Ah, é? pelo YouTube mesmo. Então, eu assisto o Flow News, tem um que é de manhã, então eu assisto bastante. E aí, eu tenho essa pegada de gostar de notícias, e aí eu pensei em abrir primeiro uma newsletter. Então, era uma newsletter para compartilhar as notícias da semana. Não sei se você já viu uma que chama The News. Eles publicam uma newsletter todo dia e chega um resumo das principais Legal. Não, não notícias do conheço. dia. E aí eu falei assim, pô, podia, como eu tinha agência na época, eu podia fazer isso para marketing. Aí fui e abri essa newsletter. E aí publicava lá toda semana. Até que ela foi pegando um gás interessante. E eu falei assim, isso seria uma boa de eu transformar isso em uma espécie de uma newsletter em vídeo, né? Então, como se fosse um programinha de notícias Legal. focado no marketing. Então, quando a gente iniciou, a ideia primeiro era essa, né? De transformar isso como um canal de notícias para marketing. Toda semana eu recebia uma pessoa, então eu recebia alguém que tinha relação com marketing, para falar a notícia e conversar sobre as notícias, sobre os assuntos. Só que a dificuldade maior no início disso é a logística, porque querendo ou não, a gente tem que fazer a alocação do estúdio, e aí você tem que vir, você tem que convidar o convidado toda semana. É. E aí o que eu fazia? Eu fazia com o convidado o programa da notícia, e depois a gente gravava nesse formato temático. Então aí a gente fazia nos dois formatos e aí eu deixava o temático na gaveta pra ir quando eu não pudesse fazer, porque você tem que estar disponível toda semana pra fazer. E aí eu queria tirar isso de você, porque aí o que eu fiz? Aí, como exigia isso, eu acabei meio que deixando um pouco de lado da notícia e focando só no formato do temático. Então acho que eu fiz uns 12, mais ou menos, nesse formato de notícias, e depois a gente transformou ele no formato temático, que tá aí até hoje nesse formato.